Boa tarde a todos. Mais um encontro, reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos agradecidos por tudo que nos favorece o aprendizado e o exercício do amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo Coletânea de Preces Espíritas, para pedir um conselho. Quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer, devemos propor-nos, antes de tudo, as seguintes questões: o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Pode ser útil a alguém? Se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e desvantagens pessoais que nos podem advir. Se interessa a outros e se fazendo bem a um pode resultar em mal para o outro, é igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo para as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias, porquanto uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, ou se não for conduzida com prudência e circunspecção. Em todo caso, pode-se sempre pedir assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos desta máxima de sabedoria: na dúvida, abstente. Temos também no item 38 do mesmo capítulo, relacionado essa questão de nós solicitarmos os conselhos aos bons espíritos. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade, eleve seu pensamento no momento em que sente aproximar-se o sono. Solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar se sentirá fortalecido contra o mal, mas com mais coragem para enfrentar as adversidades. Então, confiemos na assistência e no amparo dos bons espíritos em nosso favor, quando tivermos que tomar algumas resoluções. E é sempre, né? Nunca estaremos a sós. Bom, continuamos com o estudo do livro Os Mensageiros. No capítulo anterior, A Viagem, depois de André, Vicente e Aniceto atravessarem imensas distâncias, surgiu uma região menos bela, um percurso penoso de sombras densas e ventania lamentosa e impressionante. Todo esse mundo que viram é continuação da nossa terra. E após algum tempo de marcha, divisaram o posto de socorro de Campo da Paz. Continuemos. Deslumbrava a visão do posto de socorro de Campo da Paz, um grande castelo iluminado e soberbo, cercado por pesados muros. André e Vicente ficaram admirados. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí, ou seja, lá, não era tão intensa. Sentiam banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante.
Somente agora compreendiam que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto aninhavam-se como se estivessem diante de um prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Aniceto, notando a admiração de André e Vicente, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, foram defrontados por um casal extremamente simpático. Alfredo, dedicado administrador do posto de socorro, que há muito se consagrou ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Segundo Alfredo, consagrou-se simplesmente ao dever. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico do edifício central. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam pela transparente beleza. Penetramos em vasto salão. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles impunha-me especial atenção. Era uma enorme tela representando o martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo: quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação dessa cópia soberba? Ah, sim, retrucou André. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se. Nem todos os quadros, como nem todas as composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século XIX, embora tivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia,
não tem essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução daqui, sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. André Luiz reconhecia que toda a arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. E Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Neste capítulo, André compartilha conosco as paisagens espirituais que estão conforme a influenciação dos filhos de Deus que os habitam. Também tivemos acesso à história real da tela representando o martírio de São Dionísio, idealizada e executada por um nobre artista cristão em uma cidade espiritual muito ligada à França e reproduzida por um artista retido no círculo carnal. Muitas das obras humanas que conhecemos como originais aqui na Terra são cópias pálidas da espiritualidade. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Até o próximo encontro. Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Novamente estamos juntos nesta tarde para mais um encontro. E vamos então, agradecidos a Deus por estes momentos, retomar as noções preliminares que Kardec coloca logo no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Existem espíritos, como nós já vimos no encontro passado, trouxemos várias ideias ali que Kardec coloca e vamos retomar ali o item que estávamos abordando. A existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, constitui a base de todo edifício do Espiritismo. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, temos de assegurar-nos se o interlocutor admite essa base. Se ele responder negativamente às perguntas: crê em Deus? Crê na existência da alma? Crê na sobrevivência da alma após a morte? Ou, se responder simplesmente: não sei, desejava que fosse assim, mas não estou certo, que geralmente equivale a uma negação delicada, disfarçada, para não chocar bruscamente o que ele considera preconceitos respeitáveis, seria inútil prosseguir. Seria como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. As manifestações espíritas são os efeitos das propriedades da alma. Assim, com semelhante interlocutor, se não quisermos perder tempo, só nos resta seguir outra ordem de ideias. Admitidos os princípios básicos, não apenas como probabilidade, mas como coisa averiguada e incontestável, a existência dos espíritos será uma decorrência natural. Então, como já comentamos, Kardec coloca que
para falarmos da existência dos espíritos, nós temos que primeiro perceber se aquele ouvinte acredita em Deus, crê em Deus, mas com convicção, não eu acho, né? Se ele crê em Deus, se ele crê na existência da alma e se ele crê na sobrevivência da alma após a morte. A partir desses pontos é que se pode falar sobre a existência dos espíritos. Aí sim, existem espíritos, aí sim podemos abordar essas questões. E Kardec continua: resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Então, questionamentos que devemos trazer. Resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Então, a partir do momento que admite-se a existência do espírito, precisamos ainda saber se ele pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Nós sabemos que sim, mas muitos não aceitam. Mas por que não, coloca Kardec? Por que não? Por que não aceitam? Que é o homem, senão um espírito revestido de corpo material? Qual o motivo por que um espírito livre não poderia comunicar-se com um espírito cativo? Cativo é aquele que está encarnado, né? Cativo no seu corpo. Então, qual o motivo por que um espírito livre não poderia comunicar-se com o espírito cativo, como o homem livre se comunica com o prisioneiro? Admitida a sobrevivência da alma, seria racional negar-se a sobrevivência das afeições? Então, aquele que acredita na sobrevivência da alma, ele não vai acreditar na sobrevivência das afeições? Ele não vai acreditar que aqueles que lhe tinham afeto levarão consigo essa afeição em seus corações, onde quer que estejam? Desde que as almas, continua Kardec, desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que há de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos, desejando comunicar-se conosco e se utilize dos meios que estão ao seu dispor? Por quê? Porque muitas vezes aqueles que nos querem bem se aproximam, e querem que nós sintamos aquela presença afetuosa, aquela saudade, No entanto, muitas vezes não conseguimos ter essa percepção, porque desconhecemos essa possibilidade de sentirmos e de percebermos. Então, nem nos damos conta dessas presenças, uma vez que não admitimos essa possibilidade. Então, muitas vezes esse afeto, ele se utiliza de outro alguém para poder comunicar-se. Então, são essas questões que seria o médium, Aquele que poderia perceber essa presença. Então, são essas questões que Kardec nos traz. E ele continua: desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que há de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos, desejando comunicar-se conosco, já vimos isso, e se utilize dos meios que estão ao seu dispor? Quando viva na Terra, não agia ela sobre a matéria do seu corpo? Então, aqui nós não agimos sobre a matéria? Não era ela a alma que dirigia os movimentos corporais? Por que, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento, como um mudo se serve de uma pessoa que fala para fazer-se compreender? Ele está aqui tentando fazer com que aqueles que não entendem consigam compreender os mecanismos da mediunidade, a razão de um espírito se utilizar de um médium para se fazer
ouvido, né, para se fazer presente, para se fazer compreendido. Afastemos por um instante os fatos que consideramos incontestáveis. Admitamos a comunicação como simples hipótese. Então, aqui, Kardec nos convida, mesmo tendo toda essa noção, para que coloquemos a comunicação como hipótese. Solicitamos aos incrédulos que nos provem, através de razões decisivas, que ela é impossível. Não basta a simples negação, pois seu arbítrio pessoal não é lei. Então, não é porque eu digo não acredito, isso não é possível, que isso vai mudar a lei, vai mudar a realidade das coisas. O nosso arbítrio pessoal não tem esse poder. Colocamo-nos no seu próprio terreno, aceitando a apreciação dos fatos espíritas através das leis materiais, que eles assim possam tirar do seu arsenal científico alguma prova matemática, física, química, mecânica, fisiológica, demonstrando por A mais B, sempre a partir do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que então, agora os pontos que o incrédulo, digamos assim, teria que nos provar. Primeiro, ser pensante durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte. Então, aquele ser pensante, ao abandonar o seu corpo de carne, ele não deve mais pensar. Então, isso tem que ser afirmado por aqueles que assim entendem. Se ele pensa, então, se admitirmos que pensa, se ele pensa, não deve mais pensar nos que amou, né? Ele pensa, mas não deve mais pensar nos que amou. Se pensa nos que amou, não deve querer comunicar-se com eles. Se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Vejam que questões interessantíssimas ele coloca para reflexão. Se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Por meio do seu corpo fluídico, o corpo fluídico é o corpo espiritual, é o perispírito, né? É o corpo astral, como alguns chamam. Por meio do seu corpo fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte. Então, não pode agir sobre a matéria inerte. Mas tem que dizer por que ele não pode agir. Se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser vivo. Então, ele até pode movimentar um objeto, mas ele não pode agir sobre um ser vivo. Se pode agir sobre um ser vivo, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever. Na psicografia, é a vontade do espírito que movimenta a mão do médium. A mão do médium é movimentada pela vontade do espírito. Mas quem nega isso tem que entender todas essas questões do porquê negar. Podendo fazê-lo escrever, não pode responder-lhe as perguntas, nem lhe transmitir o pensamento, porque há determinadas mediunidades que é mais uma captação do pensamento, né? Então, se ele pode escrever ou não pode responder as perguntas, não pode nem transmitir o pensamento, e o outro captar aquele pensamento, o médium captar o pensamento e traduzir ali como um intérprete, trazendo aqueles pensamentos. E Kardec continua: quando os adversários do Espiritismo nos demonstrarem que tudo isso não é possível através de razões tão evidentes como as de Galileu para provar que o céu não girava em torno da Terra, então poderemos dizer que as suas dúvidas são fundadas.
Mas até hoje, infelizmente, toda a sua argumentação se resume nestas palavras: não creio nisso porque é impossível. Eles retrucarão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Então, dizem que cabe àquele que crê provar a realidade das manifestações. E Kardec diz: já lhes demos as provas, pelos fatos e pelo raciocínio. Se recusam umas e outras, se recusam as provas e os fatos, né, pelo raciocínio, e se negam até mesmo o que vem, cabe a eles provar que os fatos são impossíveis e que o nosso raciocínio é falso. Então fica tudo muito claro para aquele que busca conhecer, que se interessa, que se permite pensar sobre o feliz, que se permite pensar, né? Então fica muito claro para aquele que busca conhecer, que se interessa, que se permite pensar. Feliz daquele que vive o não vos deixareis órfãos, que Jesus nos disse: não vos deixareis órfãos, enviarei o Consolador, né? Então, feliz daquele que se sente nos tempos do Consolador, feliz daquele que tem essa abertura, essa lucidez de compreender que está vivendo a todo vapor os tempos do Consolador. Não esperando a volta de Jesus da forma como já aconteceu, né, encarnado, mas sentindo sua presença através das estrelas que caíram e que têm caído do céu, dentro das promessas de Jesus, no seu sermão apocalíptico, sua suave presença, então sentindo a sua suave presença através desses tantos encarnados e desencarnados que nos ajudam a aguardar o amanhecer dessa noite de trevas, mas que já caminha para o alvorecer. E nesse intercâmbio, que para nós é fato, vamos buscar no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, em que Manuel Filomeno de Miranda nos relata, pela psicografia de Divaldo Franco, o árduo trabalho que as equipes estão tendo nas regiões trevosas, tudo para despertar ainda aqueles que se dispuserem a mudanças. São visitadas regiões tão inferiores que Miranda, embora acostumado a visitar regiões dantescas, um inexplicável horror começou a apoderar-se dele, e Eurípides, percebendo sua angústia, com uma forte vibração mental, instigou-o: pense em Jesus e seu amor, porque aqui estão, em maioria, aqueles que o detestam e aqueles que o defraudaram. E ele narra: recompondo-me imediatamente, mantive o pensamento no Sermão da Montanha ao alcance de todos nós. E muito aprendizado é trazido, mas vamos pegar uma fala de Eurípides. Nesse momento em que uma tremenda obsessão coletiva avança pelo planeta, são incontáveis os espíritos desse molde moral liberados na hedionda campanha de perversão dos sentidos e sentimentos, na pantomina do ódio contra Jesus e os seus discípulos, nas biografias de caráter destrutivo de mulheres e homens que edificaram o bem na civilização, apresentando-lhes falhas que se encontram na imaginação dos autores, tudo fazendo para confundir. Acredito que todos nós já percebemos que tantos que nós sempre admiramos, de repente, aquela biografia é manchada, trazendo ali, gerando muitas dúvidas, muitos questionamentos íntimos. Então, é um prazer de manchar biografias de homens e mulheres que edificaram no bem na civilização. No entanto,
essas mentes doentias deturpam essas histórias de vida. Ao mesmo tempo, espalham meias verdades, que são as mais perigosas do que as negativas. São mais perigosas do que as negativas, porque transtornam o pensamento e a conduta das pessoas imaturas e ingênuas que ainda não se encontraram. Em dado momento, o grupo se vê diante de um chefe de aparência tribal. Levantou-se, todos se ajoelharam, enunciando expressões chulas e de bajulação, num espetáculo realmente caricato, ridículo. Mas Eurípides e esse chefe diz: quem são vocês e o que desejam aqui? Ademais, como adentraram em nossa cidade sem credenciais de autorização? Eurípides deu 2 passos à frente e, fitando-o com um olhar de comiseração, respondeu: somos discípulos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui vimos em seu nome dar notícias de seu reino. Não terminara a frase, irrompeu uma tempestade de chistes, deboches e acusações. O chefete pediu silêncio, com gritaria estrondosa, e pediu: prossiga, impôs com irreprimível ira. Quais são essas notícias? Sem alterar-se, o cristão primitivo, que se não perturbou no passado ante os testemunhos gloriosos, redarguiu. Aqui é uma referência ao Dr. Eurípides, que esteve presente por mais de uma vez nos tempos do cristianismo primitivo, inclusive aos tempos de Jesus, e sempre se doou, não temendo os sacrifícios por amor ao mestre. E então Eurípides responde: estamos atravessando um período denominado como o fim dos tempos maus, e logo mais a justiça real será estabelecida nos corações espirituais da humanidade, sem disfarce nem denominação arbitrária, que se impõe pela força, sem dominação arbitrária que se impõe pela força, porque esta é tida como a cidade que a ela se dedica. Fomos enviados para convidarmos todos ao despertamento da verdade, libertando seus escravos, abrindo as portas dos cárceres, desocupando os antros do que chamam de aplicação das regras dominadoras e facultando aos condenados a oportunidade do arrependimento dos gravames praticados, a fim de reencarnar-se em massa para a redenção nos próximos últimos dias. Então, o nosso tempo se esgota, nós percebemos claramente esse convite e práticas que serão executadas para que muitos desses sejam retirados, que se limpe, que se esvaziem esses antros de horror, para que possam ter ali a oportunidade, os que ainda merecem retornar à Terra, e outros sendo já direcionados para outros ambientes, mas os que ainda têm a última chance que possam retornar à Terra. Então isso nos mostra o quanto devemos nos firmar nos bons propósitos, no trabalho íntimo do nosso caráter, do nosso equilíbrio, do nosso sim. O que é sim, o que é não, para que consigamos viver nesse ambiente que já se faz tão difícil, né? E que se tornará ainda mais difícil com a vinda de tantos que ainda precisam vir para ter como nós a bendita oportunidade. Então, auxilia-nos, Pai, a nos firmarmos nesses bons propósitos, de nos tornarmos dignos, agradecidos, fiquemos em paz.